Talento pro futebol é importante demais. Você pode trabalhar duro, treinar, ter sorte, um bom empresário ou seja lá o que for. O talento, meu amigo, o talento é algo que você não pode comprar. Não significa que por não ter talento, você não pode ser um jogador de sucesso e extremamente vitorioso. Muitos jogadores provaram que mesmo não sendo os mais talentosos, eles trabalharam duro para conseguir jogar em alto nível e a recompensa veio com grandes conquistas na carreira. Mas é muito frustrante quando você vê alguém que tem muito talento, que poderia alcançar patamares incríveis e inimagináveis na carreira, mas que toma todas as decisões erradas e não percebe o quanto pode se arrepender disso no futuro. O Gabriel Veron é um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Todo mundo colocou uma expectativa absurda no jogador quando ele surgiu no futebol e já era apontado como um extra classe, sobrando muito com os garotos da sua idade. Mas o que era expectativa sobre o jogador virou decepção e ele tem sido pivô de várias manchetes negativas que mostram exatamente por que é que até hoje ele não conseguiu se firmar em nenhum clube na carreira e de solução virou um grande problema no Santos. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e em que problema é que ele tá metido agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então aproveita agora, se inscreve aqui no canal e deixa um like no vídeo, beleza? Acho que é um momento muito importante para mim, como eu falei, vou repetir de novo. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira. Ano passado terminei jogando, foi o ano que eu tive menos lesões, então esse ano vai ser. O ano passado foi de aprendizado pelo fato das lesões também, não tive lesões, tive 2 lesões. Uma foi osso, então não tinha como evitar, a outra foi muscular, mas bem menos do que eu vinha tendo, né? Mas eu acho que sim, é um momento de alavancar, de poder mostrar o que eu realmente sei, né? Que eu sei que eu não desaprendi, mas pelo fato de estar aqui, da valorização que acho que tem que aproveitar bem essa oportunidade e dar o meu melhor. Era junho de 2023 e o atacante Gabriel Veron do Porto saiu de campo machucado. Mas não era um jogo do Campeonato Português, da Copa de Portugal ou da Liga Europa. Não era um jogo também da Liga dos Campeões. O atacante revelado pelo Palmeiras, que foi negociado com o Porto por 58 milhões de reais, naquele 14 de junho de 2023, se machucou em Açu, no Rio Grande do Norte, a sua cidade natal, durante uma partida de futebol amador, um X2, um desafio onde apenas 2 jogadores estão em campo. Não é exatamente um crime um jogador se machucar numa partida amadora. Vários jogadores acabam participando de peladas no final da temporada, depois que ali já estão tranquilo de férias e podem aproveitar esse período para se divertir com os seus amigos. Mas imagine você como é que não se sentiu o dirigente do Porto que havia investido 58 milhões de reais na contratação do Gabriel Veron quando viu o jogador sair de campo machucado depois de uma partida de X2. É óbvio que sempre vai ter aquele hater da internet que vai falar que sabia que o Gabriel Veron era uma enganação, que ele não era bom de bola e blá blá blá. Cara, é um jogador que sempre foi muito talentoso, um cara que tem um histórico de lesões na carreira desde as categorias de base e que parece não se cuidar tanto assim para evitar esses problemas físicos que tem. Em 2019, o Gabriel Veron chegou a ganhar o prêmio de melhor jogador sub-17 do mundo ao ser campeão com a seleção brasileira. O mundo inteiro do futebol sabia que era um moleque com muito potencial para ocupar a primeira prateleira do futebol mundial.
Mas no futebol, você pode até ter talento, mas para você se destacar, para você se tornar um dos melhores do mundo, para você ocupar o espaço da primeira prateleira do futebol mundial, só o talento não basta. Tem um monte de jogador talentoso lá. Você precisa, além do talento, ter foco, trabalhar para isso, querer isso. Eu já vos disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir, muito, a nível de educação, a nível de formação enquanto homens, também já o disse aqui, porque eles não têm essa formação, eles às vezes não têm noção do que estão a fazer, noção nenhuma. É preciso escolher muito bem os amigos que nos rodeiam, né? Muito bem os amigos que nos rodeiam, porque às vezes nós não estamos rodeados dos melhores amigos. Querem só uma coisa de nós e nós temos que saber escolher muito bem. Portanto, o Verão vem dentro dessa linha. Como te disse, eu não sou treinador de pendurar nenhum jogador, nem de xingar nenhum jogador, nem de insultar nenhum jogador. Nunca foi assim que fizeram comigo, não foi essa a educação que os meus pais me deram. Portanto, eu gosto de perdoar desde que, e perdoo, desde que sinta do outro lado vontade de querer fazer, porque eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. E o Gabriel Veron, com todo respeito, não tem mostrado isso. No Palmeiras, quando ele saiu, o torcedor sabia que era porque o extracampo dele estava incomodando o estilo de trabalho do Abel Ferreira. Vídeos vazados com o jogador extrapolando em festas, que não combinam com a vida de um atleta, às vezes até mesmo bebendo, fez o jogador que o Abel considerava ser impossível o Palmeiras vender por menos que o Neymar foi vendido ao Barcelona, sair por apenas 10 milhões de euros. Não foi culpa do Abel Ferreira, o Abel não errou, o talento do Gabriel Veron era mesmo para fazer uma grande venda, e com a inflação do futebol nos últimos anos, talvez fosse mesmo um cara para ser vendido por mais do que o Neymar foi ao Barcelona, mas do jeito que a coisa ia, o Veron saiu por pouco, antes que não saísse por nada. Abel, bom, Emílio Bota do Globo Esporte. Abel, eu queria que você comentasse a saída do Veron. Eu até recupero uma fala sua logo que você chegou, que você disse que não viu o Palmeiras não vendendo o Veron pelo preço do Neymar. Na sua avaliação, era o momento dele sair? Como que você avalia essa saída e se foi um valor justo? Óbvio que não cabe a você dizer se é um valor justo ou não, mas na sua avaliação como treinador. Olha, o que disse está dito e, portanto, está gravado e filmado. A minha opinião, o clube sabe qual é a minha opinião. Assim como eu sempre, cada vez que estou aqui, eu estou a dar a minha opinião. Eu dou a minha opinião. Que fique bem claro para que eu dou a minha opinião. Portanto, a minha opinião eu dei ao clube. Esse tipo de decisões não é da minha responsabilidade. Quando ele saiu do Palmeiras e foi jogar no Porto, é preciso deixar as coisas bem claras. No Porto, no futebol europeu, ele foi uma decepção. O Abel deixou bem claro que ele era bem mais exigente do que o próprio Abel. Então, quando uma pessoa é exigente, ele quer o seu bem. Quando ele é exigente com você é porque ele quer o seu bem. Então o Abel era uma pessoa assim comigo e deixou claro que o Mister seria bem mais exigente que ele. Eu acho que isso vai me ajudar não só dentro de campo, mas como um homem fora dele também. Talvez por não ter entendido que só o talento não basta. Ele foi emprestado pelo Porto ao Cruzeiro na temporada de 2024. E olha, sendo sincero, fez alguns bons jogos. Tem talento, mas o Cruzeiro não se esforçou para manter o jogador na equipe. Em Belo Horizonte, ele talvez tenha sido mais notícia pelo acidente que se envolveu em seu condomínio quando bateu o carro numa placa de sinalização e largou o veículo no local, do que pelas jogadas. Qual grande jogada, qual gol, qual lance fantástico você se lembra do Gabriel Veron no Cruzeiro? Sem o Porto ter interesse em utilizar o jogador quando ele retornou de empréstimo do Cruzeiro, ele acabou então sendo emprestado ao Santos nessa temporada. É bom dizer que o Veron tem contrato com o Porto até o final da temporada de 2027 e ao Santos ele está emprestado até o final de 2025. E até aqui, o Gabriel Veron não fez um gol sequer com a camisa do Santos, não deu uma assistência com a camisa do Peixão, já tem 8 jogos na temporada, mas com poucos minutos jogados, não justifica o investimento. Pouco se falou dele em campo pelo Santos, ele só foi notícia agora, por conta dos atos de indisciplina que se acumulam e o jogador foi multado pelo Peixe e já tem muita gente falando dele ser afastado do grupo em definitivo. De acordo com matéria publicada pelo GE,
não foi só essa falta ao treino. Em outros dias, o Gabriel Veron já vinha se atrasando em outros treinos pelo Santos. Ele também é um jogador que a impressão que passa no Santos é que a vida extra-campo dele é muito agitada e acaba atrapalhando o desempenho dele. É bom lembrar que o Santos tem o jogador por empréstimo, mas paga um salário de R$500 mil por mês para o jogador. E claro, já pensa em devolver o atacante para o Porto imediatamente. O Gabriel Veron tem só 22 anos, é talentoso, cara, esse moleque joga demais, eu era muito fã desse garoto, é um cara que sabe jogar bola, mas só ter talento não adianta, tem que ter foco. É claro que hoje ele tem uma situação financeira muito boa, talvez nunca mais precise trabalhar na sua vida, mas é um cara que tá desperdiçando, tá jogando na lata do lixo todo o talento que ele recebeu, que tá destruindo a possibilidade de ter uma carreira absurda no futebol, uma carreira que tantos só sonham. Não é o primeiro jogador talentoso que desperdiça o seu dom e talvez nem seja o último, mas é sempre triste ver o quanto esses caras não fazem ideia de quantas pessoas queriam estar no lugar deles e do quanto eles são privilegiados por chegarem onde estão. E olha, eu não tô dizendo aqui que as coisas caíram do céu pro Veron, que ele só tem talento e aí ele recebeu tudo isso. Eu não acho isso, na verdade eu sei que não foi isso. Sei que ele trabalhou duro pra fazer o talento dele ser reconhecido, sei que ele trabalhou duro pra chegar onde ele chegou. Mas é importante dizer que Veron, você não chegou em lugar nenhum, irmão. Tipo, se você parar de jogar hoje, daqui 5 anos ninguém nem vai lembrar de você. E quem lembrar vai ser pra dizer, nossa, olha como aquele cara jogava bola e desperdiçou o talento, né? Entende? É isso, velho. Ninguém duvida que ele trabalhou duro pra chegar até aqui, mas ele não chegou em lugar algum ainda. E por isso mesmo que é revoltante saber que ele, que é o cara que mais sabe o quanto foi difícil pra chegar onde ele chegou, tá jogando tudo fora desse jeito. Tem só 22 anos, tomara que acorde antes que seja tarde. Depois, quando estiver esquecido em um clube pequeno, sem oportunidade, sem ninguém lembrar dele, aí não vai adiantar querer correr atrás para recuperar o tempo perdido. Mas e você, torcedor? Você concorda comigo? Acha que o Veron tá jogando o talento dele no lixo? Acha que ainda tem esperança pra ele? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa, não esquece do like no vídeo. E velho, você viu o que aconteceu com esse outro jogador aqui, que também surgiu como grande promessa no Palmeiras? Clica aqui pra eu te contar essa história.